Então, Mateus, capítulo 14, versículo 22. 14, 22. Viu meu pastor de Recife aqui? Vou passar 6 dias em Recife, semana que vem. Quem sabe nos encontramos lá. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado. Enquanto eu estou lendo, o Espírito Santo falou comigo: filho, o Brasil está passando para o outro lado. Quantos creem em nome de Jesus? O Brasil está passando para um outro lado. Tem havido lutas e pressões, mas o Brasil está passando para o outro lado, e você também vai viver o novo de Deus. Diga amém. Amém. Compeliu Jesus a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedida as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, às 3 horas da madrugada, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma, porque nunca tinham presenciado Jesus andando sobre as águas. Disseram: é um fantasma. E tomados de medo, começaram a gritar. Não é por menos. Mas Jesus imediatamente, antes que o medo tornasse-se pânico, antes que a coisa saísse fora de controle, Deus sabe os nossos limites, até onde nós conseguimos suportar. A graça do Senhor te basta. Diga amém. Então, os discípulos, 26, e os discípulos ao verem-no andando sobre as águas ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma, e tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tem bom ânimo, sou eu, o eu sou, não temais. Respondeu-lhes Pedro: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. Nesses dias aqui, desde quando começou o congresso até amanhã, você vai receber força para andar sobre as águas. Ah, vai. Fique atento no que Deus tem te falado, desde quando começou o congresso. Até amanhã, fique atento. Com uma dessas palavras você vai segurar e vai andar sobre as águas. Eu te digo isso. Mas Jesus disse: não temais. Respondeu Pedro, versículo 28. Se és tu, Senhor, manda-me ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir-se, gritou: salva-me, Senhor. E o Senhor prontamente, Jesus estendeu a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E subindo ambos para o barco, cessou o vento,
e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Irmãos queridos, quero que vocês me ouçam, como diz o pastor Gladstone: ouve mesmo, vê mesmo. Eu diria, saindo das limitações do barco e andando sobre as águas da impossibilidade. Saindo das limitações do barco e andando sobre as águas da impossibilidade. Talvez você não saiba, eu acho que quem é membro de Brodowski já há algum tempo sabe disso. Nos convertemos juntos. O Jefferson, um dos chefes da torcida do Botafogo. Olha o que Deus faz, gente, né? Olha o que Deus faz. Nos convertemos juntos com aquela paixão de novo convertido, da renovação carismática católica. Tem algum carismático católico aqui? Não tem? 2019 marcou a minha vida, porque nós tínhamos na Arena Barueri 33 mil católicos carismáticos, de 50 anos de renovação carismática no Brasil. E quem estava ministrando lá? Bispo Zezinho, o ano passado. Éramos em 2 pastores, Padre Eduardo, que foi batizado pelo Espírito Santo nos Estados Unidos, que trouxe a renovação carismática para o Brasil, Padre Douglas e outros, disseram: por favor, Bispo Zezinho, fique à vontade. Eu tinha 33 mil católicos carismáticos lá. Por que me convidaram para ministrar nesse encontro? Porque o Douglas e outros sabem que o foco da minha vida é levar o Evangelho leve, como o Gladys falou. E leve significa um acróstico: ler, entender e viver o Evangelho. Quem quer ser leve? Levante a sua mão. Para ser leve, tem que ler, tem que entender e tem que viver o Evangelho. Não há leveza sem uma vida e sem uma igreja centralizada no Evangelho. Posso ouvir um amém, gente? Amém. Não há. Então ministrei o Evangelho. Mas ouça-me, voltando. Nos convertemos, queríamos que as pessoas conhecessem o Evangelho. E tinha aqui um grupo de... não sei quantos, Jefferson, uns 4, 5, 6, na época da renovação carismática. Nos convertemos e eu saí de Ribeirão, eu saí do barco, do nosso barquinho, da nossa igreja linda, gostosa, lá em Ribeirão Preto, saí do barco e vim dar estudo bíblico para um grupo de jovens aqui em Brodowski. E depois, Deus então falou comigo: vamos para Franca. Saí do barco, mas o barco aqui ficou com o Jefferson e Janete, aleluia. E Jefferson e Janete saíram do barco de Ribeirão, mudaram para cá. Você é fruto de vidas que saíram do barco. Se vocês não sabem, se os dois não tivessem saído da comodidade, da família, da igreja, e mudado para Brodowski, talvez essa igreja não existiria. Porque saíram do barco. Irmãos, preste atenção, porque estamos focando numa nova geração. Ainda estamos novos, certo? Certo? Mais ou menos. Eu fiz 60 o ano passado, dia 20 de novembro, 60 anos.
Jefferson conheceu minha mãe, faleceu com 43, e meu pai com 33. Mas eu cheguei nos 60. E pela graça de Deus, vou chegar no 70, no 80, no 90 e no 100. Meu amigo pregou lá esses dias, lá em São Paulo, na igreja. Ele tem 99 anos. 99 anos. Pregando em 5 continentes, Luiz Esquiriró. 99 anos. Aí ele chegou, com o pessoal trazendo ele com a muletinha, e ele sentou. Aí ele falou assim para mim: eu só vou pregar 15 minutos, porque eu estou meio fraquinho. Falei: Luiz, fique tranquilo, 99 anos. Aí, antes dele pregar, ele falou assim para mim: bispo, senti a unção aqui. Ele pregou 1h30. 1h30, com 99 anos. Falei: Luiz, põe as mãos aqui. Irmãos queridos, ouça-me, porque o Espírito Santo vai falar com você nesses dias, vai falar com você agora. Mas ouça-me mesmo, por favor. Não coloque desculpas para aquilo que o Pai quer fazer na sua vida. O barco que Pedro deixou tem nome. Eu vou dar alguns nomes para que cada um de vocês que estão aqui nesta manhã, cada um que vai ouvir, que vai ver esse vídeo, de alguma maneira, isso chegue aos corações de quem Deus quer que chegue. Mas o barco tem nome. Limitações culturais. Você tem limitações culturais. Bispo Zezinho, eu não terminei nem o ensino médio, nem o primário. Jamais fiz o nível universitário. Bem-vindo ao mundo desse que deixou o barco, porque ele era iletrado e inculto em assuntos religiosos. Bem-vindo ao mundo daquele que deixou esse barco. Talvez você tenha limitações culturais. Talvez você tenha limitações de idade. Eu estou com 70, 80 anos. Talvez você tenha limitações de idade. Mas eu digo a você, Abraão e Sara entenderam que idade não era limitação para Deus, e de Abraão e Sara nasceu Israel, e de Israel veio Jesus, e de Jesus derramou sangue na cruz, e hoje 220 nações têm cristãos lavados e redimidos pelo sangue de Jesus. Porque um casal com 90 e poucos anos não colocou limitações. Qual é a limitação cultural? Qual é a limitação de idade? Qual é a limitação? Eu sou frágil, tenho um histórico tão difícil, fui violentado, não tive pai, não tive mãe, sou tão frágil, tão limitado. Que tal Esther? Na sua fragilidade, libertou uma nação inteira. Que tal você falar: eu também sou frágil, eu sou pobre, eu recebo menos do que um salário mínimo. Que tal pensar no Onésimo? No Onésimo, Paulo escreve aos Filemão, um escravo, ganho numa prisão, tornou-se bispo daquela época, um escravo. Não olhe para a sua fragilidade, olhe para ele. Que tal pensar numa limitação ministerial? Eu sou apenas um diácono, eu sou apenas um líder de célula.
Que tal pensar num Filipe, que era um diácono, que servia as mesas da igreja de Jerusalém, mas tornou-se um grande evangelista, ao ponto de, num só dia, levar 2 cidades inteiras aos pés do Senhor Jesus, um diácono. Por que coloca as limitações dizendo, sou apenas um líder infantil, um líder de uma célula, sou apenas um diácono? As limitações do barco, as limitações que talvez nós colocamos, não Deus, impede de termos experiências gloriosas quando as impossibilidades chegam. Deus, estava pensando essa semana, porque daqui a 10 dias vai ser publicada a 49ª edição do livro de oração. 500 mil de cópias, 500 mil de pessoas no mundo. No Brasil, foram feitos agora 425 mil, agora em março vai ser 430 mil cópias do livro de oração. Quem conhece o livro de oração? Levanta a sua mão, deixa eu ver. Muitos de vocês. E lá na Espanha fizeram 100 mil cópias do livro de oração. Eu penso, não fiz letras, não sou um escritor, não tenho histórica de ninguém que escreveu na família. Fizemos esse novo livro agora em dezembro, As 4 Estações da Minha Vida, a capa que o nosso querido Jonas aqui fez. Mas 500 mil de pessoas me conhecem através do livro de oração. Mas quem é Zezinho? Aqui de Altinópolis, nascendo numa fazenda simples. Sabe qual é o resultado do sucessão? É você saber que você não é nada sem a graça de Deus. Que se tirarem, se você não vigiar, se a graça de Deus sair da sua vida, você já era, mano, como diz o paulista. Sucesso tem nome, graça de Deus. Tirou a graça, não há sucesso nenhum. Por que eu estou te falando isso? Porque Deus está convocando uma geração, gente. Uma geração. Para pelo menos orar. Cada um, Deus tem um tempo, um modo e um propósito. Mas Deus está levantando uma geração que vai começar a orar. Senhor, eu quero ir além das minhas possibilidades, porque tudo é possível àquele que crê. Eu vou para São Paulo, Jefferson e Janete sabem disso, saio de Ribeirão, mas sempre pensava em Ribeirão. Minha família está aqui, família da minha esposa, e de repente, olha o que Deus faz. Olha o que Deus faz. Leva o Isaac e a Fran para Ribeirão, em uma situação tão peculiar que eles passaram, ficam com tempo lá conosco. Vou resumir uma história aí de 2 anos, e hoje à noite, 6 pessoas vão ser ordenadas ao ministério, 6. Hoje à noite, 8 pessoas vão ser ordenadas ao ministério. Porque Deus me leva para Ribeirão Preto, mas por sua graça e misericórdia, de uma certa forma, me traz novamente, porque eu me sentia, em parte, devedor. Eu até falei para o Isaac e para a Fran, olha, nós temos igrejas maravilhosas em Ribeirão Preto, conversamos, mas bispo, nos permite continuar caminhando. Quando você sai do barco da impossibilidade, você não sabe para onde Deus vai te levar. Mas eu vou ser um pouco profeta para você nesta manhã. Esse é um tempo, eu falo isso olhando nos seus olhos, esse é um tempo
que você não vai colocar nenhum tipo de limitação, mas você vai ter experiências gloriosas em sair do barco da limitação e andar sobre as águas da impossibilidade. Quantos querem isso, irmãos? Em nome de Jesus. O Senhor ama as pessoas que não colocam limites. Primeira coisa que eu quero que você entenda é que Pedro andou sobre as impossibilidades não porque ele creu no evangelho de positivismo, não porque ele creu no evangelho de impositivismo. Sabe no que Pedro creu? Abre comigo João capítulo 12, por favor. Aliás, João 14, 12. Ele creu nisso, irmãos. Ele não estava se aventurando. Ele creu. João 14, versículo 12. E 1 João também, 2, versículo 6. Aquilo não aconteceu por acaso. Aquilo tem um fundo de fé maravilhoso. Ele não teve uma experiência gloriosa com o sobrenatural para deixar registrado para todas as gerações. Não, 1000 vezes não. Ele creu no seguinte, gente. Ele creu no seguinte, João capítulo 14, versículo 12, 1 João 2, versículo 6. João 14, versículo 12. É isso que ele tinha em mente, quando ele perguntou para Jesus: se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. É isso que ele tinha em mente, João capítulo 14, versículo 12. E é isso que nós devemos ter em mente, irmãos queridos. Em verdade vos digo, Jesus disse 2 vezes, e Pedro creu, e nós vamos crer. Diga amém. Amém. Nós vamos crer. Nós vamos crer. Porque ele creu. E que se uma pessoa hoje aqui crer, e se alguém crer através do vídeo ou da ministração, não sei, se alguém crer, vai acontecer com ele, com Pedro, o que aconteceu comigo e o que vai acontecer com você. Eu me lembro do Gladstone, direitinho. Estava lá na Vila Tibério. Aí entra aquele menino meio tímido, matando barata. E Morivão, né, Gladys? Aí ele chegou assim: posso falar com o senhor? Ô, Gladys, já ouvi falar de você e tal, pode e tal. O que o senhor acha? Eu queria te ouvir, porque eu estou sentindo um chamado para o ministério. Como é que é isso, tal? Vamos aplaudir o Senhor por isso, gente? Escute, irmãos. Escute, irmãos. Para sair do barco das limitações, para ir para Tambaú, para ir para a Inglaterra, para fazer aquilo que Deus tem para você, é preciso crer. E crer não é um estado de sentir. Pode sentir, pode cair, tudo isso faz parte do pacote. Mas crer é crer no que Ele disse. Crer é crer naquilo que Ele disse, não no meu sentimento, não na experiência do outro. Mas crer naquilo que Ele diz. Quando ele viu Jesus andando sobre as águas, o que ele pensou? Em verdade, João 14, 12. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Então ele disse, Jesus está andando sobre as águas. Jesus disse, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. Então eu creio. Um versículo não pode sedimentar uma doutrina. Então vai comigo em 1 João capítulo 2, versículo 6.
porque 2 versículos então sedimenta, mas não precisaria ter 2, porque Jesus disse, mas vamos lá em 1 João capítulo 2, versículo 6. Aquele que diz, 1 João 2, versículo 6, aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar como ele andou. Fala glória a Deus. Pedro tinha em mente isso, gente. Pedro tinha em mente isso. Ele está andando sobre as águas. Se ele diz que aquele que está nele pode andar como ele andou, então eu também posso andar sobre as águas. Se ele diz, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, eu também creio que eu posso fazer o que ele fez. Pedro creu na palavra e a palavra se cumpriu. E eu te digo, se você crê na palavra de Deus, ela vai se cumprir em todos os aspectos da sua vida. Ouça-me. Andar com Jesus. Andar com Jesus não é de maneira alguma essa estrutura religiosa que o catolicismo romano e que mesmo a tradição protestante colocou sobre os cristãos. Não é. Andar com Jesus é não ignorar a história, ser grato a Deus pela história do cristianismo, mas Deus me colocou no momento da história até que Ele venha. Eu quero uma experiência nova, um vinho novo para a minha geração. Ouça-me. Andar com Jesus é andar em novidade de vida. Que bom é congregarmos todos os domingos. Que bom é estarmos na célula, no grupo familiar toda semana. Mas eu não estou falando de 2 dias, eu estou falando de 7 dias. De 7 dias. Porque a Bíblia diz, vai comigo em Romanos capítulo 6. Versículo 4. 6:4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Antes de terminar o final do versículo 4, eu quero que você grave essa palavra sepultados. Por quê? Sem sepultamento não haverá fé para sair do barco das limitações. Quer analisar o segredo dos heróis da fé de Hebreus capítulo 11, quero analisar o segredo de fé de pessoas que têm tocado essa geração e de pessoas que nós sabemos, pela geopolítica missionária global. Eu estive com um apóstolo da China que tem 1000 igrejas, 1000 igrejas, fiquei uma manhã com ele. E alguém falou assim, pastor, apóstolo, o senhor quer um par de sapato novo? Eu vou te dar. Ele falou assim, ele tem 1000 igrejas, 1000. Ele falou assim, para o irmão inglês, eu tenho 2 pés, preciso só de 2 sapatos. Ele falou, se tu queres me dar um par de sapato, eu aceito, mas não te digo que vou usar, porque talvez alguém vai precisar, porque eu já tenho meus 2. Estou falando que ele tem 1000 igrejas na China, diferente dos nossos, de Centro-América, de América do Sul, de América do Norte. Ser apóstolo hoje, sem palavras.
O evangelho que nós cremos é o evangelho que, para andar em novidade de vida, para sair do barco das limitações, tem que ter primeiro sepultamento. Glória a Deus. Sepultamento, fala comigo, sepultamento. Pergunte. Quando chegar no céu, pergunta para Maria, para Abraão, para Elias, para Paulo. Pergunta para os pais da igreja. Pergunta para Esther. Pergunta para Moisés, para Josué. Mas não é preciso chegar no céu para perguntar, irmãos. Todos eles que marcaram a história, marcaram primeiro o coração de Deus. Não estavam preocupados com a história. Não estavam preocupados, eu vou deixar um grande legado, eu vou ser o Abraão, o homem poderoso, eu vou ser Maria, vou ser adorada por todas as nações, eu vou ser Pedro, São Pedro. Não! Eles nem sabem o que nós fizemos com eles na terra. Não sabem disso, porque senão o céu não seria céu. Imaginou aquela humilde serva, que o Espírito Santo falou com ela, que o anjo falou: você é a escolhida para trazer o Filho ao mundo, descerá sobre ti o Espírito Santo. Ela diz: faça em mim, cumpra em mim a vontade do Senhor, sua serva. Os homens e mulheres que marcaram a geração não tinham a pretensão, mas uma coisa eu sei, eles foram sepultados. Escória do mundo, lixo. Gente simples. Tive a oportunidade de estudar microscopiamente, de uma maneira microscópia, como terminou os 11 apóstolos, menos Judas. Tive essa curiosidade. Todos eles foram martirizados. Todos eles não deixaram nada de legal, de uma estrutura poderosa financeira. Não construíram um império. Estive agora na casa de John Hus, na Escócia, e rapidamente fomos para a Inglaterra. Estive na casa de John Wesley. O que é que John Hus deixou na Escócia? Nada. Mas no seu tempo, 80% da Escócia se dobrou aos pés do Senhor Jesus. O que é que John Wesley deixou? Nada, mas milhares de livros, milhares de metodistas, como fruto da sua vida. Meus irmãos, quem quer viver uma novidade de vida, quem quer sair do barco, a primeira coisa é sepultamento. Se você morre para a sua vontade, se você morre para a sua carne, a glória de Deus vai ser vista na sua vida. Simples assim. 6, versículo 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Fomos, pois, sepultados com ele. Porque quem é sepultado, quem é morto, um morto, gente, o morto não respira mais, não pulsa mais o seu coração. O morto não tem mais expressão nenhuma de vida. Morte é morte, gente. Morte acabou. Morte é o que diz o apóstolo: não importa para mim ser honrado ou ser humilhado, ter que comer, não ter que comer, não importa, eu já aprendi todas as coisas. Para mim, Paulo diz, não importa, eu estou morto. Se me honrarem, ótimo. Se não me honrarem, ótimo. O que importa é que eu morri e que Cristo apareça na minha vida. Foi Ele quem escreveu, já não sou eu mais quem vivo. Cristo vive em mim, e o viver que eu vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Meus irmãos, pois sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós
andemos em novidade de vida. A vida cristã, que nós que estamos no ministério, a vida cristã que você tem vivido é uma vida estática? Você conhece o caminho para Deus manifestar a glória dele? Eu conheço, Bispo Zezinho. É o caminho quando eu venho na igreja, domingo, de manhã ou à noite. Estás no caminho errado, filho e filha. A tua maior experiência com Deus pode surgir hoje, às 3 horas da madrugada. Porque o que ele experimentou da glória de Deus foi às 3 horas da madrugada, num ambiente impróprio, mas ele conhecia a palavra. Fomos, pois, sepultados, assim também nós andemos em novidade de vida. Fala glória a Deus. Glória a Deus. Fala comigo, novidade de vida. Novidade de vida. Ouça, meus irmãos, quando nós somos limitados, muito limitados, o Espírito Santo nos ajude. Nós somos muito limitados. Muito limitados. Os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Talvez, o melhor tempo da sua vida com Deus começa em 2020. Vou repetir para te dar oportunidade para crer, porque o amém diz, eu creio. Talvez o melhor tempo do seu ministério, do seu casamento, da sua família, das suas finanças, da sua igreja, talvez o melhor tempo começa em 2020. Talvez comece em 2020. Eu sei que a caminhada nos cansa. Eu sei que as batalhas espirituais nos cansam. Mas o fato é, se eu creio na palavra e não olho para as minhas limitações, o novo de Deus pode acontecer de uma maneira gloriosa. Que não está na sua agenda, que não está na sua agenda. Que não está na sua agenda. Nós somos limitados, gente. Eu vou para a igreja e o pastor Jefferson, e o pastor Isaac e o pastor fulano vai orar por mim. Eu vou receber uma unção tremenda, maravilhoso. Você crê? Tenha essa fé. Tenha essa fé. Isso está correto. Mas acontece que nós estamos com você 1 ou 2 vezes por semana, mas o Espírito Santo está com você 24 horas, 24 horas, 24 horas, porque limitamos socialmente, culturalmente, pela idade, porque limitamos pelo tempo de convertido, por que limitamos? Para sair do barco, é preciso crer, como ele andou, eu também posso andar. Em verdade, aquele que crê fará as obras que eu faço, e maiores ainda. É preciso crer, independente da idade, do momento e do lugar. Quem crê comigo, levante a sua mão. Quero terminar com isso. Quando Pedro entendeu que a obediência à palavra é maior do que o momento que eu estou passando, diga amém. Amém. Porque, ouça-me, eu estou te falando
de como foi que ele saiu do barco da sua limitação e andou sobre as águas. Mas antes disso, ele ouviu aquele que disse: vão para outra margem. O que você pensa quando eles ouviram da própria boca, não de um discipulador, não de um pastor como nós, o que você pensa que eles ouviram da própria boca do Senhor Jesus? Vão para outra margem. O que eles tinham em mente? O Senhor nos deu a palavra. Nós vamos ter uma viagem tranquila, porque estamos dentro da perfeita vontade de Deus. Como somos limitados. O próprio Jesus, fisicamente, filhinhos, vão para outra margem. Vamos lá, gente. Jesus, o nosso pastor, nos deu a direção. Vamos. Vai ser uma viagem tranquila. Jesus aparece para Paulo: filho, como deste testemunha em mim, Jerusalém, vai para Roma. Se o Senhor falou, vai ser uma viagem gloriosa. Foi gloriosa mesmo. Foi gloriosa mesmo. Chegou lá com o quê? Nada, nem o navio. Tempestade, fome, tufão, navio despedaça, naufrágio. Mas Paulo chegou em Roma. Somos limitados. Vamos, filhinhos, para outra margem. Senhor, aleluia, vamos. Eles não imaginavam a experiência que eles iam ter. Esse é o evangelho que eu creio. O evangelho, muitas vezes que do fogo que vem para nos queimar, tem o quarto ali para nos livrar de sermos queimados. O evangelho que eu creio é quando vem tufões, naufrágio, aquele que diz: quando passares pelas águas, você não vai afundar. Quantos aqui estão passando, com certeza, por águas bravias? Fique tranquilo, essas águas não vão te afundar. Eles creram na primeira parte da palavra. Vamos, em plena e na perfeita vontade de Deus. Na perfeita vontade de Deus. De repente, fiquemos em pé, meus irmãos. Dentro da perfeita vontade de Deus, versículo 24. Não havia brechas. Irmãos, o apóstolo Pedro, esse que andou sobre as águas, o que é sair do barco da impossibilidade? O que é isso? Esse mesmo apóstolo, líder, coluna da igreja de Jerusalém, Pedro, Tiago e João, estou falando de quem foi discipulado por Jesus, que recebeu a unção de Jesus, esse mesmo homem, Atos capítulo 3, está entrando na reunião de oração, e um mendigo, pedindo esmola na porta da igreja, e o líder principal, não está como eu tenho sem querer aqui uma moeda de 10 centavos, mas ele, pastor, nem isso tinha. O líder principal da igreja. Hoje, se alguém passar alguma crise financeira na igreja, ou se for um pastor, alguém tem alguma brecha. Tem alguma brecha. O caixa da igreja está vazio, tem alguma brecha. Vou fazer uma campanha, quem sabe dos 318, para melhorar a minha vida. O líder principal procurou uma moeda para dar para o mendigo. Não, sinto muito, amigo, não tem uma moeda para te dar. Sinto muito, amigo, essa é a minha limitação. Tua limitação é o dinheiro? Tua limitação é o seu nível cultural? O seu nível social?
a tua limitação? A sua idade? Não coloque limites, coloque a sua vida debaixo da mão da poderosa graça de Deus, e você vai ver o que Ele vai fazer. Olha para mim, olha, eu não tenho nada, eu estou limitado aqui, ó, não tenho nenhuma moeda para te dar. Vai embora com fome, fazer o quê? Fazer o quê? Vai embora com fome. Vai embora com fome, não tenho nada para te dar, vai embora. Não, Ele diz, olha para mim, eu tenho um Senhor ilimitado, que te dá mais do que um estáter, do que uma dracma para você comprar o pão de cada dia. O que eu tenho, você vai ter o seu próprio pão. O que eu tenho, você vai se tornar um homem vencedor. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Teu limite é dinheiro? Não coloque limites. Eu estou sendo cogitado, fiquei sabendo essa semana, na verdade ontem à tarde, que o Congo quer me conceder um título honorário de cônsul do Congo no Brasil. Eu falei, se Deus estiver nesse negócio para missões vai ser maravilhoso. Sabe por quê? Porque eu vou ter um passaporte diplomático para entrar em qualquer nação do mundo e pregar o Evangelho. E não partiu de mim, gente, não partiu de mim isso. Mas qual é o propósito da minha vida? Entender, receber, viver e espalhar a graça de Deus no meu dia a dia e aonde o Senhor me conduzir. Qual o propósito da minha vida? Que é apenas entender, receber, viver e espalhar a graça de Deus. Se Deus quer que eu tenha um passaporte diplomático de um cônsul honorário do Brasil ou de Angola, do Congo ou de Angola, tudo bem, isso vai facilitar para a glória do nome dEle. Mas nunca pensei nisso. Ouça-me, ouça-me. Não coloque limites para sair do barco. Nesses dias agora, o que Deus colocou no meu coração é, nesses dias do congresso, desde o dia que começou até amanhã, Deus vai te encher de fé, discernimento, coragem, sabedoria, intimidade com o Espírito Santo, mas que você vai sair do barco, você vai. Vai. Você vai. Eu estava na Escócia agora em dezembro, eu estava precisando de um dinheiro. E só eu e Morgana sabíamos. Aí alguém liga, alguém que não vai na igreja, que não é batizado, porque se é algum membro da igreja, sabe. Estou indo para lá, com propósito. Mas não, alguém que não é da igreja, que não é batizado. Enquanto eu estou lá, o bispo disse assim, oi, tudo bem? Falando, tudo. Estou mandando uma oferta para te ajudar nessa viagem. Tá bom. Eu falei, Morgana, dá uma olhada aqui, bem. Ele depositou R$5.000. Alguém que não é da igreja. Alguém que não é da igreja, que nem é batizado. Como é que Deus vem aqui e coloca no coração de alguém que eu estou precisando de um recurso? Não coloque limitações. Não coloque limitações. É o que Deus está falando contigo nesta manhã. Você não tem dinheiro para abençoar o mendigo, mas você tem fé para mudar a vida dele. E ele disse assim, se és tu, Senhor, essa é a palavra de Deus para você nesta manhã. Completando o que o pastor Gladstone falou, essa é a palavra de Deus para você. Decida-se. Se és tu, Senhor, manda-me ter contigo sobre as águas. Senhor, o que eu quero apenas é uma palavra. Então, se era isso, você tem. 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 Você tem agora. Você tem uma palavra. Você tem uma palavra. Vem, filho, vem. Vamos fazer algo profético nesta manhã. Se você crer,
Se você crê, como ele andou, você pode andar pela graça de Jesus para que o nome dele seja glorificado. Se você crê que farão as obras que eu faço, maiores ainda para a glória dele. Se você crê, vamos fazer algo profético. Empurre essas cadeiras. Se você crê, saia do seu barco, saia da sua cadeira. Se você crê, venha rápido aqui para frente. Se você crê, santo és o teu nome. Você tem uma palavra de Deus para sair do barco. Não coloque limitações. Nenhuma. Você vai ter aquilo que jamais você sonhou em ter para a glória de Jesus.